O grande diferencial entre os seres humanos e os animais é que os seres humanos ele tem a capacidade de raciocinar, ele tem a capacidade de escolher as suas ações ou reações diante das mais diversas situações que lhe sobrevêm no dia a dia. Atitudes que podemos tomar ou evitar diante das mais diversas situações que nos acometem. Hoje o tema do nosso vídeo é domínio próprio. Como essa virtude está tão escassa nos dias contemporâneos, mas que é tão fundamental para que a gente possa viver uma vida melhor, uma vida extraordinária, uma vida vencedora nesta terra. Fica comigo até o final dessa palavra, desse vídeo de hoje. Eu tenho a certeza que você vai compreender, vai entender a importância do domínio próprio na sua vida e como alcançar o domínio próprio para você viver uma vida extraordinária, tá certo? Mas antes, já se inscreve aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Eu sempre trago aqui mensagens de fé e esperança para abençoar a sua vida, para te ajudar a viver a vida e vivê-la no mais alto nível. Então vamos juntos aqui para a nossa mensagem de hoje. Já deixa aqui o seu like, deixa também aqui o seu comentário. Você que gosta de ouvir aqui as mensagens do nosso canal, deixa aqui nos comentários, isso nos ajuda e nos motiva também a continuar trazendo para você uma palavra de fé e esperança, tá bom? O texto hoje para nossa reflexão, queridos, está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Olha que palavra maravilhosa. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele possui um fruto. E desse fruto, algumas virtudes estão dentro do mesmo fruto. Não é vários frutos, é apenas um. E dessas virtudes é o que eu quero falar com você neste vídeo de hoje, que é o domínio próprio, a temperança. Temperança significa domínio próprio. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão desprovidas desta virtude. Basta que a gente olhe, por exemplo, ao nosso redor e você vai ver as pessoas agindo e reagindo por impulsos que são tomados por aquela pessoa sem pensar. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, e quem sabe você é uma destas pessoas que diz: eu falei sem pensar. Quando eu vi, eu já fiz tal coisa. Sabe por que isso acontece? Acontece porque você não tem o domínio próprio. Domínio próprio, queridos, é a capacidade de se conter, é a capacidade de controlar as suas ações ou reações diante das mais diversas situações que acontecem em nosso dia a dia. Então é muito importante nós aprendermos como ter este controle, como ter este domínio. É como aquela pessoa que, por exemplo, diz: estou endividado, estou com problemas financeiros. Mas aí você faz uma análise mais profunda e você vai ver que aquela pessoa não tem controle sobre as suas finanças, ela não tem controle sobre os seus gastos, ela simplesmente sai comprando, quer dizer, falta para ela domínio próprio. Outros, não é na parte das finanças, mas às vezes é aquela pessoa que não tem controle sobre o que come, o que se alimenta, entra no pecado da glutonaria. É aquela pessoa que, por exemplo, não consegue controlar o que fala. Vira e mexe, essa pessoa está ofendendo os outros, essa pessoa está no meio de confusão porque não teve o controle, não teve ali aquela sabedoria, capacidade para controlar a sua própria língua. Então o domínio próprio ele é muito importante. Veja, por exemplo, o caso do rei Davi. Davi, ele era um homem e foi considerado pelo próprio Deus segundo o seu coração. Quando Davi, por exemplo, ele teve a oportunidade de matar o seu maior inimigo, o rei Saul,
ele não o fez. Por que que ele não o fez? Olha, o auxiliar, o ajudante ali do rei Davi, o servo do rei Davi, chegou a dizer para ele, olha, Deus preparou para você esse momento, mata o rei Saul. Mas Davi disse, não, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Por que que ele não fez? Porque ele teve controle das suas emoções. Sabe, a falta de controle das suas emoções, a falta de controle das suas ações ou reações diante das situações podem te colocar num lugar extremamente vulnerável. A Bíblia Sagrada chega a dizer que o homem que não tem controle do seu espírito, isso está no livro de Provérbios, ele é como uma cidade sem muros. Naquela época, as cidades precisavam ser muradas até como forma de autoproteção, de se protegerem dos seus inimigos. O que ele estava querendo dizer para nós? Que uma pessoa que não se controla, não controla o seu espírito, não controla as suas ações, não controla a sua forma de falar, aquilo que pensa, né? Tem gente que sai falando tudo aquilo que pensa e isso muitas das vezes você cria problema no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento profissional. Você começa a criar problemas porque você não se controlou, porque você não teve o domínio de si mesmo, você não conseguiu se conter diante daquela situação. O homem, então, que ele não consegue dominar o seu espírito, ele é como uma cidade vulnerável, ele é uma cidade aberta para os inimigos que entram e destroem a vida daquela pessoa. Por isso, hoje, há muitas pessoas que estão frustradas, sozinhas, abandonadas, sem amigos, porque simplesmente foram pessoas que não conseguiram se controlar, não conseguiram se dominar, não conseguiram se conter diante das situações. Mas daqui a pouquinho eu vou falar com você como você pode fazer para aprender a se controlar, a se conter, como ter esse fruto, né, essa virtude chamada domínio próprio. Um outro exemplo que eu quero citar aos amigos é o de Pedro. Pedro, quando Jesus ele foi preso, ele ia ser morto. Sabe o que Pedro fez? Pedro se coloca diante do Senhor e diz assim, olha, Senhor, vamos partir para cima desses inimigos, vamos cortar eles na espada? Jesus não responde nada. Pedro saca a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Olha o que esse homem faz diante daquela situação. Jesus se coloca e diz, olha, chega, parem com isso. Tudo aquilo tinha que acontecer porque era cumprimento das Escrituras, mas a precipitação de Pedro, a falta de controle, a falta de domínio gera naquele momento um transtorno ainda maior. Imagine uma pessoa simplesmente sacar a espada e partir para cima do servo, do sumo sacerdote, porque não esperou uma resposta de Jesus. Às vezes tem pessoas exatamente assim. Ela não espera uma resposta, ela não busca ali na palavra uma resposta, uma direção, toma a decisão precipitada e depois se arrepende, depois diz, puxa, não era isso que eu queria falar, não era isso que eu queria fazer, mas já fez, já falou. Eu sempre falo o seguinte, que as palavras, até na sua boca, você é o senhor delas. Depois que elas saem, você se torna escravo das suas palavras. Então, seja mais controlado, seja mais uma pessoa mais sóbria para poder saber exatamente o que vai dizer, exatamente o que vai falar naquela circunstância, amém? Agora, como nós podemos então adquirir, viver mais esse fruto do Espírito? Você precisa entender que o fruto do Espírito é do Espírito e não seu. É uma obra do Espírito e não sua. Então, como você pode ter esse fruto? Estreitando, guarde isso no teu coração, estreitando o seu relacionamento com o Espírito Santo. Ore mais, leia mais a palavra, procure andar mais em Espírito. A Bíblia diz que aquele que anda em Espírito, ele jamais satisfará os desejos, as concupiscências, que são os desejos desenfreados da nossa carne. Porque se a gente for olhar para a carne, você vai partir para a ignorância, você vai partir para a agressão, e isso tudo é falta de controle, falta de domínio. Domínio próprio pode te abrir as portas, a falta deles pode levar você ao fundo do poço. Que Deus abençoe a sua vida, encaminhe essa mensagem para aqueles que você sabe
que não têm tido domínio próprio nas suas vidas. Forte abraço, que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e nunca se esqueça que você nasceu para reinar, você nasceu foi para ser feliz. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe.